o astro-rei continua lá brilhando, lindo como sempre. Hoje nós vamos falar sobre as mãos que trabalham. Tivemos uns contratempos técnicos de última hora. Deixa eu só ver se está funcionando realmente. Tá, muito bem. Eu recomendo um livro chamado Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio, como um dos subsídios mais interessantes para fazer um evangelho no lar, por exemplo. Por sugestão até mesmo do próprio nome, né, Jesus no Lar. Esse livro é uma compilação das histórias que Jesus contava no culto doméstico de Simão Pedro, onde ele se hospedava a maior parte do tempo, né? Toda noite, depois da refeição, eles faziam uma reunião, né? Os apóstolos quase todos estavam sempre lá, e muita gente, ao longo dos dias, né? À medida que o tempo passava, muita gente ia se chegando também. E breve, o culto na casa de Pedro quase não comportava o número de pessoas que iam para ver o Cristo falar, né? Era uma coisa rápida, como a gente faz na nossa própria casa. Uma lição, às vezes uma discussão, um esclarecimento sobre algum assunto. E nós vamos desenvolver o nosso assunto de hoje a partir da lição 23 desse livro, que eu vou ler na íntegra, devido à importância de seu conteúdo. Aí nós vamos trabalhar a partir dele. Chama-se, essa leitura, se não me engano, é 23, Os Mensageiros Distraídos. Os ouvintes do culto da Boa Nova discorriam sobre as polêmicas que se tratavam incessantemente em torno da fé nos círculos do farisaísmo de várias escolas, quando Cristo, dentro da profunda simplicidade que lhe era característica, narrou tolerante. Aí Jesus conta uma historinha sempre, né? Um grande senhor recebeu alarmantes notícias de vasto agrupamento de servos em zona distante da sede do seu governo, que se viam fustigados por febre maligna, e desejoso de socorrer os tutelados que sofriam na região remota de seus domínios, enviou-lhes mensageiros de confiança, conduzindo remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Talvez até fosse o coronavírus naquela época, mas como podia detectar, né? Se ainda hoje não é facilmente detectado, mas havia uma peste distante no reino daquele senhor, né? E ele designou alguns servos para ir. Os emissários saíram do palácio com grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência na missão. Todavia, assim que se viram fora das portas do Senhor, começaram a rixar pela escolha dos caminhos. A região era distante. Uns reclamavam o atalho, outros a planície sem espinheiros e outros ainda pediam a passagem através dos montes. Longos dias perderam na disputa até que o grupo se desuniu, cada falange atendendo aos próprios caprichos, com absoluto esquecimento do objetivo fundamental. As dificuldades, porém, não foram solucionadas com decisão. Criados os roteiros diferentes, como se dilataram os conflitos, a situação só se agravava. Reduzidas agora, numericamente, as expedições sofreram com mais rigor os golpes esterilizantes das opiniões pessoais. Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para o atrito inútil. Jesus contando. Entre os que marchavam pelo trilho mais curto, pela vargem e pela serra, lavraram discussões improdutivas, contundentes e intermináveis. Dias e noites preciosas eram desprendidas em comentários ruidosos quanto à febre, quanto à condição dos enfermos ou quanto às passagens em torno. Horas difíceis de amargura e desarmonia, de momento a momento, interrompiam a viagem, sendo a muito custo evitadas as cenas de pugilato e homicídio.
Surgiram as contendas a propósito de mínimas questões, com pleno desperdício da oportunidade, e em razão disso tanto se atrasaram os viajores do atalho, quanto os da planície e o do monte, de vez que se encontraram no Vale da Peste a um só tempo, com enorme e irremediável desapontamento para todos, porquanto, à míngua do prometido recurso, não sobrara nenhum doente vivo na carne. A morte devorara-os um a um, enquanto os mensageiros discutidores matavam o tempo através da viagem. O mestre fixou os aprendizes num olhar muito lúcido e aduziu. Agora Jesus dizendo, né? Neste símbolo temos o mundo atacado pela peste da maldade e da descrença, e vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos os matizes, que falam na terra em nome do Pai. Os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram, em consequência da ignorância e da aflição dominantes no mundo, olvidam as obrigações que lhes assinalam a vida e, sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor, se desmandam em desvarios verbais de toda espécie. Enquanto alimentam o distúrbio levianos e distraídos, os necessitados de luz e socorro desfalecem à falta de assistência e dedicação. E afagando uma das crianças presentes, qual se concentrasse todas as esperanças no sublime futuro, finalizou sorridente e calmo. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-se do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Esse quadro parece com algo que a gente conhece, que a gente já presenciou, já viveu, né? Então, esse senhor, diante da notícia de uma peste, né, muito séria em algum canto remoto de seu reinado, despachou pessoas com recursos, uma equipe grande. Logo a equipe começou a brigar por causa de opinião pessoal, por causa de qual caminho tomar para chegar lá. Se dividiram em 3 grupos. Ao longo do caminho, nós fomos vendo que os grupos foram aumentando ainda mais a argumentação, a discussão inútil, e cada vez se distanciando mais, perdendo tempo, perdendo recurso, perdendo a unificação, a unidade do objetivo, né? E quando chegaram lá finalmente, não havia mais propósito, porque todos já haviam morrido. Recurso desperdiçado. As mãos que trabalham, gente. Esse título foi inspirado, inclusive, na desproporção assustadora entre a quantidade de mãos que trabalham realmente utilizando e oferecendo os recursos e os necessitados. Talvez no planeta Terra, no nosso atual estágio de provas e expiações, né, que nós estamos lutando bravamente para sair dessa fase e entrar, consolidar essa nova fase de regeneração que Kardec nos esclarece, a proporção é quase que 1 por 1 milhão, um servidor a cada 1 milhão de necessitado. E agora, gente, sem contar os desencarnados, a proporção é ainda maior. Porque nós sabemos, segundo informação dos próprios espíritos, as entidades venerandas que passam para nós essas informações através dos médiuns, né, cujas mãos trabalham em nosso benefício, que a população desencarnada representa pelo menos outros 2/3 da humanidade na Terra, né? Porque, voltando lá atrás, uma definição mais simples, né, do que é espírito. O que é um espírito? Uma pessoa desencarnada. Então, na Terra, nós temos
uma grande quantidade de pessoas encarnadas e outra, né, quase 3 vezes mais, um outro tanto de pessoas desencarnadas nas regiões do plano espiritual, que é aqui mesmo na Terra, né? Não é algum lugar distante no universo infinito, né? E as pessoas que trabalham em benefício dos necessitados é um grupo muito pequeno. São aquelas pessoas que um dia olharam para a cruz e pensaram, é esse o caminho, né? A cruz a gente vê de 2 maneiras, e eu vou pedir emprestado umas palavras do companheiro Dutra, né? Ele nos coloca a cruz vista de 2 maneiras. Pela frente, como é que nós vemos a cruz, né? A cruz, claro, gente, representando todo o drama de Jesus, né? Desde quando ele se colocou na estrada, desde quando ele chegou à beira da água pela primeira vez e convidou, né, os pescadores para segui-lo, até o momento final em que o seu corpo material, do lado de cada vida, né, se despede da vida. O que a gente vê ali no exemplo? A gente vê derrota. Por que derrota? A causa dele não venceu, ele veio para libertar o povo. Quando ele morreu, o povo continuava escravo do mesmo jeito, né? Roma continuava dominando. Inclusive emprestou soldados para ajudar os judeus a mutilar e mesmo assassinar Jesus, né? Abandono. Jesus sofreu abandono? Sim, né? Todos os seus apóstolos, com exceção de João, que era de menor, e a lei não tocava nele na ocasião, né? E alguém tinha que testemunhar, e a lei assim garantia a segurança de João, então João ainda ficou mais por perto. Segundo contam, tinha 17 anos ainda. Insultos, 1000, né? De toda espécie. Truculência, a maneira como ele foi tratado desde o momento lá no jardim onde ele foi preso, né, pelos soldados e levado à presença dos seus algozes, né, até o momento final na cruz, quando Gaio, né, ainda lhe deu uma espetada no abdômen para que ele morresse mais rápido, talvez, né. Truculência de toda espécie, né, incompreensão. Os próprios apóstolos ainda não tinham entendido a mensagem dele. Aqueles que estiveram todo dia ao lado dele ainda não tinham entendido a mensagem de amor, de paz que ele veio trazer, né? Perseguição política, perseguição religiosa, né? Porque os interesses da época eram muito maiores do que a mensagem que ele veio trazer. Ódio de toda forma, solidão. Então, tudo isso, o trabalhador. Agora eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o nosso prato também. O trabalhador espírita. Derrota, abandono, insulto, truculência, incompreensão, perseguição, ódio, solidão. O trabalhador espírita também sofre tudo isso. Todo trabalhador que se dedica à causa do bem, trabalha voluntariamente, sofre por isso. Vamos citar alguns, pouquíssimos, não vamos estender muito nisso, mas um grande exemplo que a gente nunca pode esquecer, a Madre Teresa, né, que viveu grande parte do seu apostolado de amor em Calcutá, né? Ela sofreu tudo isso também. Ela era de família rica, ela tinha possibilidades, mas as mãos dela estavam prontas para servir, né, obedecer a essência da alma e servir em função, em benefício dos necessitados de toda a espécie. Há filmes a respeito e a gente sempre, né, recomenda. Eu gosto muito de ver esses filmes, principalmente hoje que a gente encontra de graça, gente, no YouTube, mesmo no Netflix, filmes sobre esses personagens, inclusive, que nós vamos mencionar aqui hoje. Mas eu vi um filme sobre Madre Teresa, né? Até a própria, na Índia mesmo, a própria instituição, o local onde ela estava reunindo, pegando gente da rua, morrendo mesmo,
por necessidade de toda espécie de fome, de doença, até o próprio local onde ela começou a trabalhar, eles queriam que ela saísse dali, né? As autoridades vieram e depois... Tem uns casos interessantes, vocês vão ver no filme. O próprio Mahatma Gandhi, né, que conseguiu vencer uma das nações mais poderosas do mundo, que invadia o seu país, sem um tiro, sem recomendação de uma batalha física, né, através da paz, da desobediência civil, daqueles que não tinham direito de exigir o que eles queriam, né. Nelson Mandela, esse então é fantástico. Ele foi preso político, né, durante 30 anos praticamente, né, 27 anos. Obrigado. Então ele passou quase 3 décadas numa cela mais baixa do que a sua própria altura física. Ele não podia nem mesmo ficar em pé completamente, né? Quando saiu de lá, assumiu o governo de volta, conseguiu ser eleito de volta. E em nenhum momento, nem ele, nem os seus seguidores, agora seus assistentes no governo, se falou em vingança contra o regime anterior que eu havia colocado na prisão, né? Esses entenderam a mensagem da cruz. Aquela mensagem agora que a gente vê por trás. Porque pela frente nós vimos tudo isso, né? Nós vimos aquele quadro de um filho de Deus que veio do céu, fez um monte de milagre, curou um monte de gente, falou coisas maravilhosas e acabou morrendo na cruz. E ali, para muitos, ali acabou, né? Obrigado. Acabou a história dele, né? Agora, para quem tem olhos de ver, ali começou uma nova história da humanidade, né? É o que a gente vê por trás, né? A mensagem gloriosa, a mensagem que nunca vai morrer, a mensagem do sacrifício. Irmã Dulce também. Como? Irmã Dulce. Irmã Dulce também, todos esses mártires, né? Nos muros lá em Salvador tinha assim pichado: Irmã Dulce tem dinheiro na Suíça. Porque ela conseguia angariar muitas doações. E aí faziam isso. Sim. Eu até abro um breve parêntese para comentar um pouquinho com isso. Porque muita gente que, principalmente depois de ter vindo de outras fés dogmáticas, onde algumas mesmo chegam quase a exigir, não exigem porque não há respaldo legal para isso, mas com um tremendo trabalho de marketing, fazem com que o fiel doe um valor estabelecido, um percentual de seus rendimentos, um percentual pré-estabelecido, né, pelo menos, dos seus ganhos para aquela instituição. E na Casa Espírita a gente não vê nada disso. Por quê? Porque todo o trabalho é voluntário, né? E aí vem aqueles conceitos errados também de que na Casa Espírita é tudo legal, a gente não precisa chegar lá, a gente não precisa contribuir, não precisa nada. Realmente ninguém precisa, ninguém tem a obrigação. Mas nós temos a sensibilidade de ver os quase mais de $2.700 de aluguel que é pago aqui, né, nessa sala, e algumas outras despesas, e que a gente trabalha por esse dinheiro e aceitamos, né, colaborações individuais do bolso mesmo, né, muitos de nós colocam na casa todo mês, ou os meses que se pode dar, né. Então, nós já experimentamos, já fizemos dança da chuva, já oramos, já pedimos a Deus, a Jesus, a Chico Xavier, já pedimos a todas as entidades que você imaginar, né? Claro que é um bocado de brincadeira também, né, gente? É para fazer milagre e aparecer dinheiro para a gente, mas não aparece. Eu não acho que podia passar um cestinho, não tem nada. Passar cestinho. Tá vendo? Então, a visão, né, nossas visões são muito diferentes com relação a isso. Então, quando se ouve falar, né, de Madre Teresa tinha dinheiro na Suíça, talvez até tivesse. Não é da nossa conta, a Madre, Irmã Dulce, né, na Bahia. E Divaldo Franco, inclusive, em uma de suas palestras, ele ressalta isso de público, que uma vez Roberto Carlos, né, teve uma inspiração, depois da Irmã Dulce e ele, Divaldo Franco, né, terem se
trocado confabulações, e ela muito preocupada que a instituição que ela dirigia estava agora no vermelho e chegava o fim do ano que tinha que fazer contribuições dobradas, né? Uma inspiração veio para Roberto Carlos e ele pega o telefone e liga para a irmã Dulce. O que a senhora precisa? E fez uma doação enorme de dinheiro, né? Então, dinheiro, gente, é um meio, é um serviço que as mãos que trabalham também provêm. A Mansão do Caminho, que serve 3.000 pessoas por dia lá na Bahia, lá em Salvador, no Pau da Lima, fundada por Divaldo Franco e seu primo Nilson, né? Precisa de muito dinheiro para fazer essa assistência a essas 3.000 pessoas por dia de graça. Não cobram, porque são pessoas carentes. De onde sai tanto dinheiro? E lá eles são organizados, eles têm uma administração profissional lá dentro, para que tudo dê certo, para cumprir com todas as leis tributárias, leis civis, de toda forma. Médicos, professores, trabalhadores de toda sorte, na alimentação, na segurança, né? Tudo isso tem um custo altíssimo. E tem gente que doa, anônimos que doam enormes somas de dinheiro. Gente rica de São Paulo, de fora do estado, né? Por quê? Porque são os recursos, gente. Dinheiro é um meio abençoado nas mãos de quem sabe utilizar. E necessário aqui na Terra. Se em Nosso Lar, quem leu o livro, quem viu o filme, quem conhece a história de Nosso Lar, lá tem uma moeda, né, que eles utilizam, que chamam de bônus hora, né? É um controle do merecimento, da compensação daqueles que trabalham. É uma maneira diferente do dinheiro da terra, mas é um controle ainda um valor referência, né, para se dar crédito a quem merece e débito a quem precisa, né? Então, para entender essa mensagem da cruz e colocar as nossas mãos para trabalhar, nós temos que nos renovar simplesmente. Não é essa a maior mensagem da doutrina espírita? Como é que chama? Qual é a expressão? Vamos ver. Reforma íntima. Nós ouvimos isso em todas as atividades espíritas. A reforma íntima, porque essa é a meta principal da doutrina espírita. Reformar o espírito eterno. Cura é secundário, mediunidade é secundária. Todas as outras atividades que a gente ouve falar em outras casas espíritas, cromoterapia, apometria, corte e costura, whatever, tudo é secundário. O objetivo principal da doutrina espírita é renovar o espírito eterno, educar o espírito imortal. Educando o espírito imortal, a gente passa para um mundo novo. Imagina só uma situação assim utópica, utópica mesmo, em termos de humanidade. A partir de hoje, todos os habitantes do planeta, nos 2 planos da vida, vão agir segundo essa recomendação de Jesus. Amar o próximo como a si mesmo. A partir de hoje, amanhã, nosso mundo seria um mundo feliz. Vocês sabem onde está a categoria de mundos felizes no Livro dos Espíritos? Está bem acima do que nós estamos hoje, ainda em provas e expiações, né? Mas se nós levássemos à risca essa diretriz hoje, amanhã seríamos um mundo feliz. Então, essa mudança, gente, pela estatística histórica, leva tempo. E nós vamos ver aqui. Por quê? Porque, palavras de Jesus também, né? Nós temos que fazer morrer o homem velho. Alguns falam matar, né? Matar o homem velho. Aí nessa eu já fico assim meio, né, na defensiva. Então a gente tem que deixar morrer o homem velho, aquele homem velho dentro de nós, né? Homem na raça humana, porque tem a mulher também, fica aquela mulher velha lá dentro dela, né? Então, deixar morrer o homem velho e todo o sacrifício, né, dos grandes mártires,
alguém tem que morrer. E é esse homem velho que vai ter que morrer. E não existe funeral alegre. Vocês já viram algum funeral alegre? Eu já. Eu até falei assim, vou lá dar uma choradinha pra esse morto, que eu fiquei até deprimida, porque ninguém chorava. Só cantar. Eu acho muito bacana o funeral. Eu acho que é uma energia muito boa. Eu tenho inveja dos americanos. Questão cultural, né? Aqui nos Estados Unidos costumam manter ali o corpo ainda por até uma semana, né? E uma semana é tempo suficiente para descarregar aquelas emoções mais fortes dos primeiros momentos da despedida do nosso irmão, da nossa irmã, desse plano, né? Então, uma semana depois, quando fazem aquela reunião final para celebrar a partida, aquelas emoções mais fortes já se desgastaram e as pessoas já têm mais condições de encarar a realidade com mais seriedade, né? Mas eu acho assim, depende da cultura, porque Uhum. pra mim eu vivi isso, meu marido foi uma semana para enterrar, foi uma tortura terrível, foi um sofrimento terrível, porque todo dia é aquela coisa que eu falo, cortar aqui, É. porque ele teve biópsia, depois ia num dia lá e umas horas olhar ele, depois voltava para casa, depois enterrava. Varia de pessoa para pessoa, Eu né? acho que é muito cultural. É, muito cultural e muito também ciência humana, né? Ciência exata é 1 mais 1 é igual a 2. Ciência humana, qualquer coisa, qualquer resultado pode acontecer, né? Mas eu acho que eles têm uma morte mais naturalmente que a gente, por exemplo, Sim. em termos gerais, sabe? Porque no Brasil também é assim, morreu de manhã, já estão querendo enterrar à tarde, ou no máximo no dia seguinte, né? Por quê? Porque tem o custo da conservação também, da preparação do corpo e tudo mais, tudo isso custa dinheiro, né? Questão cultural. Até a inflação, gente, é questão cultural. Também não tem dinheiro para manter o... Então, nós vemos que os mártires sofreram, né? Daí a própria palavra mártir ter a concepção de sofrimento, né, que acompanha a palavra. Nós conhecemos ao longo da história alguns nomes venerandos, né, até os dias de hoje, como o exemplo de jovens, né, jovens saudáveis, bonitos, homens. Né, vou citar só 2 exemplos aqui. Saulo de Tarso, né, jovem rico, bonito, culto, estudado, né, saúde perfeita, lutador, de amador, né? E outro, Francisco de Assis também, de família nobre, família rica, todo recurso material, né? Paulo morreu como a história nos diz, né? Vocês já devem ter estudado aqui algumas vezes, quem já fez o Aprendiz do Evangelho mais de uma vez, né? Quem está conosco aqui mais frequentemente na casa, nos estudos, né? Depois de percorrer a pé, né, longos anos de peregrinação, ensinando, né, sendo preso, sendo apedrejado várias vezes, né, finalmente foi assassinado pelo Estado, né, condenado à morte. Francisco de Assis já viveu numa outra época, numa outra cultura. Ele também deve ter sofrido tanto quanto Paulo em termos físicos, né, que até cego ele estava quando desencarnou, né? Doente, cego. Então, não há caminho fácil para aquele que quer realmente viver como o Cristo viveu e ensinou, né? Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Há um outro exemplo que eu não posso deixar de citar, é Gesiel, que depois nós conhecemos como Estevão, né? E eu altamente recomendo a leitura do livro Paulo e Estevão. Quem tiver preguiça de ler, certo? Como eu, tem livro-novela, né? Tem radionovela, tem agora no YouTube, está disponível, Paulo e Estevão, há 2000 anos. Há 2000 anos conta também a história, o próprio autor, né? Emmanuel, a gente vai ler o livro, a gente vai ver que é a própria história dele, né, que nós vamos agora entrar um pouquinho mais de detalhe aqui. Então nós vamos começar pelo nosso irmão... Quem é esse? Esse é o senador Públio Lentulus, senador de Roma,
ao tempo de Jesus, um homem muito justo, muito sério, muito comprometido com a justiça, segundo as leis, né, da sua nação. Ele era romano, né? E foi depois transferido lá para a região da Galileia, também onde Jesus morava a seu tempo. Eles viveram lá naquele tempo. Sua esposa Lívia, ela ia mesmo às escondidas tentar ver a pregação do mestre. E ainda tentou interferir a seu favor quando Pilatos, né, lavou suas mãos e ele tinha autoridade para libertar Jesus. Mas não fez nada, só lavou as mãos, né? Mais adiante, bom, vocês vão ler o livro ou escutar a radionovela Há 2000 anos, vão saber mais sobre ele, porque ele teve um convite especial do Cristo. Um dia sua filha Flavinha, que era uma menina muito doente, quase a infância inteira ela passou doente, ela estava mesmo à beira da morte. E Lívia, sua esposa, falou para ele, vai ao encontro desse profeta que cura. Ele tem o poder de curar. É nossa filha que está morrendo. Ele, o poderoso senador romano, saiu sozinho para, né, não se expor, porque ele era uma autoridade, e foi ao encontro de Jesus. Foi procurar Jesus. Não sabia onde, mas saiu sozinho na direção da região onde Jesus estava. Num caminho, depois de longa caminhada, ele para descansar. Nesse momento, ele é desdobrado em sono físico, né, porque estava muito cansado, foi fácil. Jesus lhe aparece e lhe faz um convite. Bem breve mesmo, bem resumido, porque vocês vão ver a história, vão ler o livro. Segue-me agora, ou daqui a 2000 anos. Ele, o poderoso, orgulhoso senador, preferiu deixar para depois. Mas olha, gente, olha que momento na história desse espírito. O Cristo o convidou. Segue-me agora. Da mesma forma que ele fez com Saulo, que depois trocou seu próprio nome para Paulo, para, né, disfarçar também aquele homem velho que perseguia os cristãos. Ele agora é um cristão. Talvez, né, o apóstolo mais fiel aos princípios da doutrina, que mais sacrificou em prol da publicação da doutrina, da divulgação da doutrina de Jesus, né? Então, aí esse espírito, que era um espírito bom, né, continuou a sua trajetória evolutiva e agora, vamos ver quando foi isso, agora em 1517, em Portugal, nasce Manuel da Nóbrega. Já ouviram falar esse nome? Né? Padre, depois no Brasil, né? Ele era filho de um desembargador também. Ele estudou na Universidade de Salamanca, que é na Espanha, né? Depois se transferiu para a Universidade de Coimbra, em Portugal. Essas duas universidades, gente, é bom lembrar, são duas universidades com mais de 800 anos de existência. Estão lá até hoje, né? E das mais disputadas no mundo inteiro. Então ele se formou agora como Manuel da Nóbrega, né, em Direito Canônico e Filosofia. Graduou em 1541. Nessa época, o Brasil já tinha sido descoberto, né? Quando é que o Brasil foi descoberto? 1500. Que mês? Que dia? Gente... Tem brasileiro aqui? Tem, né? E aí, em 1544, ele foi ordenado pela Companhia de Jesus. Ele era agora um jesuíta, e recebeu um convite do rei de Portugal, João III na época, né? E ele embarcou na caravela de Tomé de Souza em direção ao Brasil. Chegando ao Brasil, né, chegou na Bahia. Que dia que ele chegou lá? Ninguém precisa saber também, né? É de menos importância. Mas foi março, ele chegou em março, 29 de março de 1549. O Brasil não tinha nem 50 anos ainda de idade, né? Então, quando ele se aportou no Brasil,
viu aquela terra, entendeu a missão, a necessidade, ele falou uma frase que tem tudo a ver com o próximo passo que nós vamos. Ele disse: essa terra é nossa empresa. Empresa não significa business monetário só não, gente. Tá? Empresa significa um empreendimento a ser feito, um trabalho, uma tarefa. Né? E ele começou combatendo a antropofagia, que antropofagia é os nativos que ele encontrou, né? Eles comiam carne humana. Algumas das tribos, né, comiam carne humana, até mesmo como na crença deles como uma vingança dos inimigos. Né? Quando eles, em batalha, eles matavam o inimigo, pegavam o inimigo e depois faziam um churrasco. Desculpa. Às vezes era ensopado também. Comiam carne humana. Então ele começou a esclarecer, né? Começou a trabalhar no esclarecimento dos nativos de que, segundo a fé que ele professava, né, da Igreja Romana, aquilo era um pecado mortal. E a exploração dos próprios nativos também pelos colonizadores, que usavam agora a mão de obra indígena, né, nativa da terra, escrava. Tá? Aí começaram a importar escravos da África. Né? E a escravidão, gente, desde que o homem é homem, desde que o indivíduo se entende, né, por gente, ele acredita, né, ainda existe nos dias de hoje, né, acredita que alguém é superior a alguém que pode, como é que diz, reinar sobre a vida de uma outra pessoa, né, e fazer dela um servo. Né? O umbral está cheio de gente assim. Ele participou da fundação da cidade de São Salvador e do Rio de Janeiro também. E ele fez mais. Né? O próximo passo dele agora era ir para dentro. Então ele escalou a Serra do Mar e agora está no Planalto de Piratininga, onde ali ele funda uma vilazinha e dá o nome de Vila de São Paulo, né? Que nós conhecemos hoje em dia, né, que prevaleceu o nome, é a grande cidade de São Paulo. Isso foi em 25 de janeiro de 1554. Então agora tinha 4 anos, pouco mais de 4 anos, menos de 5 anos ainda, que ele estava no Brasil e ele já havia percorrido toda a costa brasileira, de São Vicente, né, que é no interior de São Paulo, até Pernambuco. Ele percorreu tudo aquilo ali, fundando vilas e escolas, catequizando os índios, né, e agora ele está indo para dentro, né, está indo para São Paulo. E aí, mais adiante, gente, esse homem morreu no Brasil, né, amou tanto a nossa terra, tomou tanto o Brasil como seu novo lar, que ali ele terminou seus últimos dias naquela encarnação. Continuou servindo Jesus, porque ele agora demonstrou ser um servo verdadeiro. E, nos últimos tempos, deram uma incumbência para ele. Vocês viram o filme Nosso Lar, né? No Nosso Lar ele já tinha um cargo lá. Lembram dele, de Emmanuel? No filme Nosso Lar, quem viu o filme? Quem não viu o filme, levante a mão. Então, no filme, Emmanuel aparece no momento que ele examinou os escritos de André Luiz e recomendou, né, que André Luiz não era simplesmente mais um espírito que estava se regenerando ali, não. Ele tinha mais para dar, além das aparências. E Emmanuel já era um dos encarregados ali do departamento de publicação, de mensagens, etc. Né? E aí deram depois, quando falaram, inclusive no Nosso Lar, mencionam, né, um médium que estava se preparando na Terra para receber mensagens e que ele, né, iria trabalhar com esse médium. Referiam-se naturalmente ao venerando apóstolo Francisco Cândido Xavier. E aí Emmanuel trabalhou junto com Chico até os últimos dias do Chico, né? E conhecem essa senhora? Essa senhora, eu vou dar uma dica. Primeiro, o nome dela é Joana.
Não. Joana da Recusa? Também não. Também não. Mas é por onde ela começou. Eu não coloquei uma foto da Joana de Cusa. Cusa era um procurador, né, de Roma, e também designado lá nas terras da Judéia. E sua esposa, Joana, também simpatizou pela doutrina do Cristo, de Jesus. E foi mesmo a ele, né, querer segui-lo, e ele ainda falou, não, o teu lugar é junto à Cusa, aqui, né, você foi plantada, né, que nós deveremos florescer, né, onde a nossa árvore foi plantada. Então ela tinha uma missão junto à sua família, em primeiro lugar, que ela queria seguir Jesus. Mas aí Cusa morreu, e etc. e tal. Já no final, isso também a gente vê, né, nos livros, ela, pela sua fé em Jesus, por defender os princípios cristãos, ela foi condenada à fogueira, e também seu filho. E seu filho ainda dizia, mãe, nega o Cristo, porque lhe foi dado uma última chance antes de atear fogo, de que ela negasse a fé. E ainda assim ela disse que não. Quando as chamas começam agora a devorar a sua vida, um soldado ainda faz uma gozação com ela. É isso que o seu Cristo te ensinou, morrer? Ela, não, ele me ensinou também a te perdoar. Né? Joana de Cusa. Agora ela nasce... Como? É, exatamente. A gente pode arrumar uma fogueirinha para você. Pode fazer uns arranjos. Vamos fazer um teste. Lá, vamos voltar só um pouquinho. Juana Inés de la Cruz. Né? Ela agora reencarna no México, né? Ela gostava muito desse nome, parece, né? Joana. Então agora Juana lá no México era uma graciosa criança, já aos 5 anos de idade já escrevia seus primeiros versos. E aí crescendo, né? Na pré-adolescência ela já foi convidada a ser a daminha de honra da rainha, já foi trabalhar agora na corte, e aos 16 anos ela saiu dessa vida de daminha, e continuou seu trabalho. Ela trabalhou muito em função da libertação cultural da mulher, porque a mulher, até não muito tempo atrás, não tinha direito à educação como homem, né, em várias culturas. E ela trabalhou muito por isso. Ela foi uma ativista mesmo no movimento feminista, né? Agora, na Bahia, tá? Madre Joana Angélica de Jesus. Tá? Logo, quando o Brasil se libertou... Quando é que o Brasil se libertou? Proclamação da República? 1822. No dia 4 de julho. Não? 7 de setembro, gente. Vocês marcharam na parada de 7 de setembro quando vocês eram crianças na escola? Ah, pois é. Então, em 7 de setembro de 1822, o Brasil, né, proclama a independência, mas houve ainda um foco de resistência muito forte na Bahia. Tá? E a Madre Joana Angélica vivia, na ocasião, na Bahia. Ela era a responsável final, né, pelo convento, e onde haviam muitas internas, muitas mulheres jovens. Né, e só em bem poucas palavras, as tropas portuguesas que ainda resistiam à independência, agora, né, que o território agora a soberania brasileira começava, né, tentaram ainda invadir a igreja o convento onde ela era a Madre Superiora. Né? Nesse momento, as mulheres que ela queria defender já haviam penetrado por uma passagem secreta, né, para fugir dali, porque as tropas dos chacais portugueses vinham, né, e ela se colocou à porta, e ela foi varada por uma lança no peito.
Morreu no dia seguinte, né? Mas salvou as mulheres. Esse era o sacrifício dessa mártir. E, mais recentemente, né, pela sua longa folha de serviço, Jesus lhe deu uma missão muito especial também. Joana de Ângeles, né, a mentora de Divaldo Franco. E sempre escrevendo, porque ela sempre gostou de escrever. Desde os tempos mais remotos ela escrevia, ela era poetisa. Né? E esse agora? Esse é pouco conhecido. Aqui nos Estados Unidos chamam de John Huss. É chamado de Jean Hus em alguns lugares, né? De onde ele veio da Boêmia, antigamente chamava, hoje, né? Antigamente chamava Boêmia, hoje é a República Tcheca, né? Da Tchecoslováquia, durante a dominação soviética, né? Johann ou Jean, né? Jean Hus, vamos chamar de Jean Hus para ficar mais fácil. Ele era primeiramente, ele era um priest da Igreja Católica. Ele também, esse nasceu pobre, de família pobre, mas ele queria vencer na vida, foi trabalhar nas igrejas lá da Boêmia, né? E cantava no coral e fazia serviços diversos e conseguiu se sustentar e pagar seus estudos também. Também se formou, né? E foi alguém na vida. Aí foi nomeado priest, ele agora também é um sacerdote. Né? Só que esse camarada começou uma revolução também tremenda. Ele começou a combater certos absurdos da igreja, como a venda de indulgência, vender perdão, né, para os pecados, para quem tinha dinheiro para pagar, né, para garantir um lugar no céu, né, porque a ignorância tanto compra quanto vende muita coisa, né? E também outros, ele discordava da eclesiologia, que é a maneira como a igreja é estruturada, né? E alguns outros tópicos também, vários tópicos. Ele traduziu, isso aí que foi a maior heresia de sua vida, ele traduziu a Bíblia para o idioma local. Ele agora, na igreja onde ele rezava a missa no idioma local. E todo mundo entendia. Ele interpretava os evangelhos na língua local e todo mundo entendia. Porque a igreja romana, para facilitar o domínio pela ignorância, tinha que, né, era a norma da igreja toda a missa tinha que ser rezada em latim. Todos os rituais católicos eram, né, rezados em latim. Isso aí já levantou um alvoroço tremendo no meio, né? E aí o que acontece? O Papa Alexandre V o excomungou. Excomungado. Mas ele bateu o pé e falou, não, aqui eu continuo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, continuou pregando. E você sabe, naquela época a coisa não era igual agora aqui, né? Botou, na mesma hora já tem um telefone lá filmando tudo, já coloca no Instagram, no Facebook, no YouTube, todo o planeta inteiro já está sabendo. Naquela época não era assim, era no lombo do cavalo, né? O mensageiro tinha que levar a mensagem pessoalmente. Então ele ainda permaneceu muito tempo, né? Ele conseguiu resistir. E outra, porque ele chegou a ser reitor da Universidade de Praga, capital da então, hoje a República Tcheca. Então ele adquiriu muito respeito no meio político e no meio religioso também. Não chegaram simplesmente para um padreco lá do interior e passaram a mão nele, já excomungaram e já mandaram para fogo. Não foi assim não, gente. Foi um processo muito lento e doloroso. Ele ficou preso mesmo, na prisão por 2 anos, antes de finalmente ir para a fogueira. Mas ele não voltou atrás em sua fé, né, de contra a indulgência, contra isso, contra aquilo, porque ele diz, esse é o princípio da simplicidade. Ele era um homem de pregação essencialmente da simplicidade do Cristo, fiel a Jesus. Né, ali uma cena, né, pintada da reunião do concílio, isso foi em 1415, né? 1415, esse é o momento histórico. E aí ele já, outra pintura também dele na fogueira. E quem é esse homem, gente, nos dias de hoje? Mais adiante, Jesus viu, né,
a capacidade desse homem como reitor de uma universidade, como um antigo professor, né, de teologia, de filosofia, e agora manda ele para a França. Você vai nascer numa cidadezinha chamada Lyon, na França. Né? Vão lhe dar o nome de Hippolyte. E você vai estudar, você vai para a escola também. Você vai estudar, vai se lembrar de quem você é, porque eu vou lhe dar uma missão pesadíssima. Você vai mudar o conceito de como o ser humano vê a vida eterna. Esse conceito de morreu aqui o corpo, vai ou para o inferno ou para o céu. Esse conceito vai mudar a partir de você. Né? Como é o nome do nosso amigo? Hippolyte. Né? Certo. Um monte de Allan Kardec. Mais fácil, né? Depois na codificação. Então, gente, não vamos estender muito, porque a história de Kardec também é conhecida de muitos de nós. Mas isso falta muito recurso de pesquisa no tempo que ele dizem, né, que ele é druidas. Né? Eu trouxe só... Eu coloquei menos ênfase porque é uma história que a gente conhece melhor. E daqui entre nós, né, quem ainda não conhece, nós vamos ter oportunidade de rever, né, também a história de Kardec, etc., várias vezes. Agora, eu queria destacar umas mãos que trabalham com muito amor a partir dessa casa. Um grupo, esse pessoal só faz cada palhaçada, mas é um grupo de gente especial que se reuniu com uma missão especial: levar alegria, e eu vou ter que voltar lá